Vamos falar agora do caso de Caraíma. Atenção. Novidades nas investigações do caso de Caraíma. Eu sou sincero a falar para vocês. A investigação estava travada. A polícia não conseguia ir para frente de jeito nenhum. Vinha muitas informações, vinha muita mentira para a polícia também, tem que falar a real. Muita gente passou muitas informações mentirosas que atrapalhou as investigações. A polícia ia ver uma notícia que vinha lá na denúncia no 81, ficava 2, 3 dias correndo atrás para tentar e chegava lá, não era nada. Entendeu? Agora, depois que a polícia ambiental, os policiais aí, ó, usando a pá, cavucaram, acharam ali a caminhoneta Fiat Toro, aí parece que o negócio agora desandou nas investigações, entendeu? Do final de semana pra cá, ó, teve a carta pro pai lá do Alencar, teve a caminhoneta que foi encontrada, tudo furada de bala, teve o local do confronto, que foi na porteira da chácara lá onde é o BO da dívida. Então, muitas informações. E de agora tem mais notícia, tem mais informação. Aí os 4 aí. Que os caras estão mortos agora, não tem dúvida, tá? Até tinha uns amigos dele que achavam que eles estavam vivos, agora, depois daquele monte de tiro na caminhoneta, não. Tá tudo morto, entendeu? E aí ontem eu falei e perguntei pra vocês, será que tá enterrado num bunker? Só para ter muitas pessoas que falaram que estava enterrado embaixo da caminhoneta. Lá embaixo da caminhoneta, depois a máquina cavucou um monte e não tava, tá? Os cachorros vieram lá de Curitiba e cheiraram tudo lá o bunker, lá não tem ninguém enterrado, ok? Mas pode estar em outros lugares. Pode estar em outro bunker. Tem a possibilidade que surgiu, que pode ser que eles colocaram fogo, entendeu? Fizeram o tal do micro-ondas lá, que é os pneus, taca os corpos lá, mete fogo que só fica os restores de alguns ossos, dependendo do tanto de fogo que foi. Mas deveria ficar vestígio. Ontem eu perguntei, depois eu estava vendo a mensagem de vocês, teve muita gente que mandou lá mensagem que eles podem ter jogado dentro de uma fossa, dentro de um poço. Porque na zona rural, principalmente perto de rio, tem muito poço. O povo pega água lá de baixo. É uma possibilidade também, não é? Vai lá, joga os corpos no poço, mete um monte de entulho em cima. Como é que vai achar depois? Pode ser. Então tem muitas possibilidades que surgiram do final de semana pra cá, entendeu? Que os caras estão mortos, não tem dúvida, ok? Porque foi muito tiro. E agora onde eles estão? Tem que achar. E a polícia será que vai achar? Vamos primeiro ouvir agora. Eu quero que vocês prestem atenção na fala do delegado de Caraíma. O delegado lá do município, porque tem 2 delegados do caso. Tem o delegado de Umuarama, que é o delegado regional, que está cuidando das investigações também. E tem o delegado de Caraíma. E a gente da imprensa, coitado, nós não deixamos eles em paz. Nós toda hora estamos perguntando no grupo lá, tem novidade, não sei o quê, vem uma informação daqui, vem informação dali. E ele gravou um vídeo falando sobre a situação. Vamos ouvir o doutor? Vai. Coloca o delegado para falar. Vamos ouvir. Informar que todas as forças de segurança, todos os órgãos envolvidos estão prestando total apoio para essa investigação, para a gente dar uma resposta para a sociedade sobre os acontecimentos aqui na cidade de Caraíma. As buscas esses finais de semana, com todas as forças em conjunto, foram muito proveitosas. Verificamos vários locais de possíveis pontos que esses corpos estariam escondidos. Infelizmente, nenhum local foi confirmada a presença dos corpos. No entanto, achamos mais vestígios, mais estógios na propriedade em disputa. E a perícia, mais uma vez, foi acionada por esse local e coletou material lá para angariar as investigações. E também foi realizada uma prisão em flagrante nesse final de semana de uma Fiat Strada de cor branca, em que o autor foi
foi preso por adulteração de sinal identificador veicular e essa Fiat Strada, há informações que ela pertence à família Boscariolo. No entanto, as informações ainda não foram confirmadas. Estamos investigando essa linha de raciocínio. E informar que as investigações avançam e, junto com as outras forças de segurança, a gente vai continuar com as buscas até dar uma resposta para a sociedade. Muito obrigado. Tá aí o doutor falando. Agora, destravou a investigação, entendeu? E a polícia está recebendo muita notícia. Porque agora o que deu para perceber, que ontem conversando aqui com o Bittar aqui no estúdio, e ele falando à distância, porque o crime foi durante o dia, entendeu? Foi na hora do almoço que foi que aconteceu o crime. A zona rural de Caraíma, por ser um local ali que tem um distrito, que tem a balsa que passa por lado de lá, muita gente se movimenta, entendeu? Não tem como falar. Não é uma estrada, como diz, que não passa carro nenhum. E tem muita gente que mora em volta. Os caras dão um tiro na cidade, a gente ouve de longe, na casa da gente, não é? Agora você imagina num lugar que é mais silencioso. Se deram um monte de tiro, que a gente viu os buracos de bala na caminhonete, o povo ouviu os tiros, entendeu? E quando tem tiro, você não fica... Primeiro, você fica dentro de casa com medo, mas depois você sabe aonde foi que atirou. E teve gente que viu a movimentação. Porque lá todo mundo conhece todo mundo, entendeu? E a polícia recebeu algumas informações. Você viu o delegado falando, foi apreendido novas cápsulas. Ele não falou cápsula o que é, mas falaram pra mim que tem cápsula até de fuzil. Quem é que tem fuzil? Fala pra mim. Quem tem fuzil? Quem tem fuzil? Será que teve cápsula de fuzil mesmo apreendido? Porque quando a gente vê as ações de grandes quadrilhas, por exemplo, os piratas do asfalto, que roubam os busão aí, entendeu? Eles têm fuzil. As quadrilhas que roubam banco, eles têm fuzil, entendeu? Os bandidão têm fuzil, tem escopeta, tem pistola, tem armamento pesado. E parece que as cápsulas não são de um calibre só, entendeu? Tem cápsula 9mm, tem cápsula .45, entendeu? Então não dá para ter uma noção que o negócio foi feio. Não era só um atirando, tinha muita gente atirando. Por isso que eu falo que os caras que estavam dentro da caminhonetinha, primeiro, ninguém sobreviveu e ninguém teve... A reação não teve nem como ele levantar a mão. Porque se for levantar a mão, já o pipoco veio, entendeu? Então, o negócio é outro padrão aí. É outro padrão. Por isso que eles achavam que eles tinham feito um crime perfeito. Mas crime perfeito existe? Hã? Tem ou não tem? Então, agora a polícia puxou o fio da meada. Achou a caminhonete, começou a achar as cápsulas. Tem muita gente dando detalhe onde pode ser que os corpos estão. Então agora, os cachorros continuam lá para fazer busca, entendeu? Vem aqui. O William Bittar conversou com o advogado da família lá do Tonhão e do filho dele, do Bruscariolo. Como é que é? Bruscariolo. E aí? O que ele falou agora depois do achado da caminhonete? Vamos ouvir? Coloca a entrevista no ar. Tem um intermediador que fala entre eles e eu. E aí, normalmente, eu mando perguntas. Encontrou um carro tal, o que significa, né? De quem que era esse carro? Então, depois a resposta vem. Então, tá sendo parece eu falando no chat GPT, assim, manda a pergunta e vem a resposta daquilo, especificamente. Doutor, aí a gente está falando de um carro que foi localizado, né? O doutor já falou que, inclusive, isso pode, lá na frente, inocentar seus clientes, né? A localização desse carro. Mas a Força Nacional acabou apreendendo um carro ainda no final de semana que denúncias dizem ser
que seria da família Buscariolo. A gente está falando de uma Fiat Strada, ali, um carro um pouco mais antigo. O senhor chegou a conversar com eles com relação a isso? Esse carro pode ser de uso deles ou não? Como que ficou essa situação? Esse carro, ele era de uma pessoa chamada Rony, que inclusive presta serviços aí para a Prefeitura de Caraíma. Eles chegaram a fazer uma negociação, eles queriam ficar com esse carro e iam passar um corcel como pagamento e acho que mais algum valor. E acontece que o carro apresentou problemas mecânicos no motor e aí eles devolveram na segunda-feira, dia 4 de agosto. Então esse carro depois voltou à posse do seu proprietário, Rony. Então, quando ele foi localizado o carro, já não estava mais no poder deles. Então foi um carro utilizado lá atrás numa eventual negociação, isso, né? Eles chegaram inclusive a utilizar o veículo por um tempo, mas eles já tinham devolvido para o seu proprietário por falha mecânica, por desacordo comercial. Doutor, e aproveitando ali, a gente teve ontem um projétil ali, de bala que estaria ali na região do terreno, onde teria acontecido a suposta emboscada. A polícia acabou pegando uma cápsula de bala ali, que é inclusive no sítio que seria o alvo da discussão, digamos assim. O senhor tomou conhecimento desse projétil de bala? Chegou a conversar com ele sobre isso? Não tomei conhecimento, mas eu preciso entender um pouco melhor. Foi um projétil de bala? Deflagrado. Foi o estojo de uma munição? Foi o estojo deflagrado. Então não é um projétil, né? É o chumbo. O estojo deflagrado, isso. Eu não sei do que se trata, não tenho ligação quanto a isso, mas isso, ao meu ver, não liga a nada. Os celulares deles, que teriam sido quebrados por algum motivo. E aí, nessa mesma entrevista, o senhor falou sobre as herbes. Mas, aí é uma pergunta para o doutor, sei que deve ser repassada para eles posteriormente, não sei se vai ser possível responder. Mas se eu vou cometer um crime, a última coisa que eu vou levar é um celular, já sabendo que hoje o GPS localiza tudo. Por qual situação qual foi a motivação real dessa quebra desse celular deles? O receio de ser localizado por quem os ameaça. Quem são essas pessoas, doutor? Se eu soubesse, eu também estava atrás dessas pessoas, mas eu acredito que sejam os verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento. Porque eles não são os únicos alvos de ameaça, eles estão sumidos, eu não. Eu também fui alvo e eu continuo no meu escritório, que qualquer endereço na internet. Então. O que na sua visão, como o doutor falou com relação a provas, o que na sua visão hoje inocenta eles? Olha, o caminho é invertido. Eu tenho que saber o que tem no processo que condena eles. Porque o trabalho meu não é de provar que meu cliente é inocente, mas sim do Ministério Público com a acusação comprovar que eles fizeram algo. Então, era uma prova diabólica daquela que eu falo assim, não foi, mas não foi. Né? Como que se prova uma coisa que você não fez? É uma prova difícil. Eu preciso ver o que tem contra e em cima disso rebater. Então ainda não tenho cabal essa resposta, porque eu não sei nem do que tem pronto contra eles. E justamente isso, o doutor acredita que já existe o pré-julgamento, sabendo que existia essa dívida, já existe esse pré-julgamento, e isso acaba, de certa forma, delimitando a visão da polícia para uma outra investigação? É aquilo que a gente chamou de visão de túnel, mas ouvi falar que já tem 4 suspeitos envolvidos aí. Se isso for verdade, é sinal de que a polícia está, sim, abrindo o leque de possibilidades de quem seria aí o responsável pelo desaparecimento. Isso me alegra muito, porque demonstra que está deixando ele ter a visão de túnel e está, sim, ampliando as possibilidades. Tá aí a fala do advogado, mais uma vez conversando com o nosso repórter, o Bitar, e mais uma vez ele fala que os clientes dele não têm envolvimento com crime nenhum. Vocês ouviram aí? E aí eu faço uma pergunta para você. O velho, o Tonhão e o filho dele que estão foragidos, porque eles têm mandado de prisão e são considerados foragidos. Para você que está aí do outro lado, eles têm envolvimento ou não? Você acha que não? Tá. Depois você dá a resposta para mim. Aguenta aí? Aguenta. Tem que ir. Vamos ouvir o outro lado.
Ouvimos o delegado, ouvimos agora a defesa do pai e do filho que estão vazados, que fizeram a compra lá em Santa Bárbara do Oeste. E agora vamos ouvir a advogada de assistente de acusação, a doutora Josi, uma advogada muito conceituada aqui de Maringá, que está defendendo duas das famílias, que são 4 desaparecidos, até para o povo entender. Duas das famílias contrataram a doutora Josi, Josiane Monteiro. Eu conheço ela como doutora Josi, por isso que eu falei doutora Josi. Duas das famílias contrataram ela para ser advogada para acompanhar o inquérito da investigação. Tem um outro advogado maringaense que foi contratado pela outra família lá do estado de São Paulo. E tem o advogado da família do morador lá da cidade de Caraíma, entendeu? Então são 3 advogados que estão acompanhando também o caso do outro lado. Vamos ouvir o que a doutora Josi falou? Ela também tem acesso a todas as informações do inquérito, das investigações, e ela quer que encontre os clientes dela, entendeu? A família quer levar os corpos das pessoas para serem veladas e sepultadas lá no estado de São Paulo. Coloca a entrevista no ar. Foi encontrado um estojo deflagrado de bala ali na região onde teria acontecido esse confronto. O que isso, para a doutora, para a assistência de acusação, para a advogada das famílias, representa? Um avanço ou talvez algo que possa ainda ser melhor esclarecido? Um avanço. Nós já tínhamos essa informação com relação à dinâmica dos fatos desde o início, né? Então, nós já tínhamos ali algumas informações que foram anônimas, que foram repassadas para a polícia, e hoje, com o encontro desses projéteis, dessas cápsulas, desses estojos, fica muito mais claro aquilo que nós já estávamos buscando, né? Que nós já sabíamos que tinha acontecido, né? Então, desde o começo, a polícia ela já tinha essa linha de investigação, não somente porque eles buscavam, como foi elencado pela defesa, que eles buscavam aí culpar a família Buscariolo, não. É que todos os indícios, todas as provas e todas as pessoas que foram ouvidas levavam, sim, a autoria da família Buscariolo. Caso fosse o contrário, Bitar, a própria defesa já teria aí conseguido uma revogação de uma prisão preventiva, e não é o que aconteceu, né? Doutora, eu vou aproveitar que a qualidade está melhor e refazer aquela pergunta que eu fiz na primeira oportunidade, que é com relação à defesa, falando que tem informação sobre outros suspeitos, outros 4 suspeitos. Para vocês, né, para a doutora como um todo, esses outros 4 suspeitos podem ter participação ou seria também uma tentativa da defesa aí de desacreditar que seriam os Buscariolo? Com relação ao número de suspeitos a mais, nós não sabemos. O que foi divulgado, inclusive por esta advogada, é que seriam no mínimo 4 pessoas que teriam aí praticado o crime contra as vítimas, porque nós temos pelo menos 4 calibres até agora, entre projéteis e estojos encontrados, nós temos pelo menos 4 calibres, presumindo-se que pelo menos 4 pessoas estivessem lá no local. Isso não quer dizer que isso exclui o seu Antônio Paulo Ricardo, nós estamos falando de outras pessoas que auxiliaram, e isso sim é uma linha da autoridade policial. Nós sabemos que sozinhos eles não teriam conseguido matar aquelas pessoas da forma que elas foram mortas, né? Vocês tiveram acesso às imagens do carro, né? De como o carro ficou, ocultar o veículo e ocultar os corpos como foi feito, né? Então aquilo ali eles precisaram de auxílio de outras pessoas, né? E nós estamos muito perto de descobrir isso, né? Acredito que agora, em pouco tempo, nós teremos aí todas essas informações esclarecidas. Doutora, eu lembro que da última vez, na última oportunidade que conversamos com os familiares, com as esposas de algumas vítimas, elas tinham aquela esperança de talvez ainda encontrar
algum deles com vida, mas a partir da informação do carro, todos os tiros que foram disparados e todas as informações seguintes que davam conta de que os corpos foram enterrados em outro local, a doutora conversou com essas famílias, como que elas estão nesse momento? Quando eles tiveram acesso às informações, tiveram acesso às fotos do veículo, foi muito difícil, né? A esposa do Rafael, ela passou mal, né? A Meire, ela passou muito mal, ela não conseguia falar, ela perdeu a voz, ela não atendia mais o telefone, né? E eles ainda tiveram que ir atrás, né? Porque nós tínhamos esperanças, né? Eu questionei a elas, falei, olha, por favor, me enviem raio-x, né? Documentação de arcada dentária, para que a gente não tenha que fazer o confronto de material genético e de DNA. E de repente a gente consiga liberar os corpos o quanto antes. Então a família foi atrás de buscar tudo isso. Então hoje, embora a dor seja muito grande, acredito que elas tenham aí uma maior consciência com relação à morte dessas pessoas. Doutora, e a gente tem ali uma região que a gente acaba descobrindo depois, que é uma rota dos cigarreiros, que é uma rota de tráfico de drogas, enfim, era uma cidade até então que pouco se olhava. Agora ela tem uma repercussão gigantesca a partir do desaparecimento dessas 4 pessoas. E aí a gente acaba se deparando com quem mora ali, um temor muito grande, um medo muito grande de não querer se envolver, de não querer falar. São algumas denúncias que acabam ajudando, de certa forma, a chegar em algum local. Mas a doutora acha que isso, a fuga desses 2 principais suspeitos, acaba dificultando um pouco mais esse caso, visto que as pessoas ainda têm muito medo deles? Sim, inclusive ontem, por volta da meia-noite, hoje, 7 horas da manhã, eu estava recebendo denúncias anônimas, né? As pessoas, elas entram em contato e a primeira coisa que elas pedem é não repassem a polícia e não divulgue nome, número de telefone, né? Então, essas coisas aí são muito sérias, né? Então, a gente passa para a polícia sem poder identificar de onde estão vindo essas informações, né? E, sinceramente, eu não conhecia pessoalmente a cidade de Icaraíma e eu não sabia desse temor com relação não só à família Buscariolo, mas também as questões policiais, né? A falta de identificação dos cidadãos com a polícia da região. Mas o que deixa muito claro é que as pessoas que lá residem têm um medo muito grande da família Buscariolo. E não é por menos, né, Bitar? Olha para você ver a forma que o veículo foi encontrado, né? Então, as pessoas que são capazes de fazer algo como aquele contra 4 homens grandes e fortes, imagino que elas não fazem com pessoas comuns da sociedade, né? Tá aí a fala da advogada, que defende duas famílias dos desaparecidos. E, ó, vem aqui comigo. Só passou uma informação que nós estamos no grupo da polícia, da Força de Segurança lá de Umuarama, onde eles colocam tudo de oficial. Porque agora de manhã acabou surgindo um monte de notícia, falando que veio informação daqui e dali. Ó, um dos policiais que está lá junto com o delegado, ó lá. Amigos, estou aqui com o delegado de Icaraíma, o pessoal da Força Nacional, e segundo eles não há nenhuma novidade nesse momento, entendeu? Porque está surgindo um monte de informação agora, na hora do almoço, falando que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Então, não tem nada, nenhuma informação confirmada. Mas a polícia está seguindo... Sabe quando puxa o fio da meada? Fio, puxou. Puxaram. Eu acredito que não vai demorar muito tempo para localizar, sim, os corpos. E onde está, onde não está, é a polícia que vai descobrir. No local do confronto foi encontrado um boné de uma das vítimas. Entendeu? É que a polícia encontrou muito mais coisas também. É que... deixa eu falar pra vocês saberem. Ó, a polícia encontrou boné. Tá, eu vou falar o que eu tô sabendo. A polícia encontrou o boné de uma das vítimas. O carro, vocês viram que tá tudo furado de bala. Entendeu? Foi tiro violento. A polícia encontrou cápsulas de armas diferentes. Você viu a doutora falando? De 9mm, de .45, de escopeta calibre 12 e possivelmente de fuzil. 4 armas diferentes.
que atiraram. No mínimo. No mínimo. Se são munições de armas diferentes, pelo menos uma arma de cada tipo de munição. Um fuzil, uma 9mm, uma .45 e uma escopeta. São armas diferentes, entendeu? Porque a 45 não calça na 9mm, na 9mm não calça na 45, vocês entenderam? Então, no mínimo, 4 armas diferentes. Um boné foi encontrado. O boné é do marido dessa mulher que vai falar agora com a nossa equipe. Entendeu? Coloca a entrevista no ar. Fabrício, eu sei que é um momento difícil para todas as famílias, depois que vocês ficaram sabendo dos veículos ali e a maior possibilidade ali deles terem sido executados. A minha pergunta para você, Fabrício, é como que vocês receberam essa informação, que até então a gente estava num período de tentar ainda saber o que tinha acontecido. Mas como que estão esses dias para você desde sexta-feira, quando esse carro foi encontrado? Desde sexta-feira a gente está praticamente em choque, a parte de remédio, porque a gente não ficou sabendo por meio de autoridade nenhuma, a gente ficou sabendo pela televisão. E, Fabrícia, teu relacionamento com o Diego era já de algum tempo já. A última vez que vocês acabaram tendo contato foi naquele dia 5. Como que vocês estão ao longo desse tempo? Claro, hoje já imaginando o que aconteceu, mas como que tem sido esses dias para você? Porque imagino que você nunca ficou tanto tempo, né, sem falar com ele. Como que tem sido esse dia a dia para vocês? Isso dá uns dias de desespero, porque como a gente é casado, a gente tem convívio todos os dias juntos. A gente mesmo quando ele sai para algum lugar, vai para casa de um amigo, a gente nunca deixa de conversar com ele. Depois desse dia 5, acabou, como diz. Acabou com a família de todo mundo, vai destruir todo mundo. Mas qual que é o sentimento de vocês hoje, esperando resposta? Não estão presos ainda os 2 principais suspeitos? Como que tá o sentimento de vocês nesse estilo de que não tem uma solução para o caso até agora? O nosso sentimento é de desespero, porque a gente quer uma resposta, né? A gente quer uma resposta. Todo dia a gente quer. E sobre a família, a gente quer que pegue eles, né? E com certeza que eles devem estar bem, assim, retornados, se entregam, ou então falam onde está, o que fizeram, nem que for anônimo, a gente precisa dessa resposta. O pai, o filho não vai se entregar de jeito nenhum, entendeu? A advogada, a doutora Josi, falou que acredita que são 4, porque são 4 armas diferentes, no mínimo 4. Tava lá para, a hora que chegar na caminhonetinha, meter bala para tudo quanto é lado, entendeu? A polícia tá atrás e agora também tá chegando muito mais informação. Depois que achou a caminhoneta toda, até achar a caminhonete, tá todo mundo quietinho. Ninguém falava nada, tudo silêncio. E é o silêncio de uma fronteira, onde uma fronteira é perigosa. Que lá tem PCC, lá tem Comando Vermelho, lá tem cigarreiro, lá tem tudo que vocês imaginam. Tudo que tem gente boa, mas tem tudo de coisa errada também. Que é uma das entradas que vem as coisas do Paraguai, entendeu? Vem, sobe o Paranazão, a hora que onde o Ivaí vai desembocar, ali que eles jogam para dentro da mata para depois carregar nos carros. A pergunta que eu fiz eu vou fazer de novo para vocês e vou botar o WhatsApp no ar. Com possibilidade de vocês falar mais coisas. O advogado fala que os clientes dele, o pai e o filho lá, o velho, o Tonhão e o filho dele não estão envolvidos. Para vocês, você acha que eles estão envolvidos ou não? Já que vocês estão acompanhando mais de um ano, de um mês, as investigações. Tudo que você já ouviu. Eles estão envolvidos ou não? E se você acha que tem mais gente envolvida, escreve aí. Você acha que o PCC está por trás disso aí também? Você acha que os paraguaios, lá onde compra o cigarro, tá por trás disso aí? Você fala, ué? Ué, você que tá aí do outro lado. Acha que os Comando Vermelho tá por trás? Essa aí é uma imagem do velho Bruscavior convidando o povo para a festa da igreja, lá onde é o patrimônio, onde ele tinha o pesqueiro, entendeu? Esse é o velho. E aí onde tá o velho?
Será que o velho tá aqui na região e tá assistindo nós ou não? Hã? Pode ser que ache que eles estão longe e pode ser que eles estão pertinho, né? Então, mas a polícia não acha eles, não. Vamos lá. Deixa o povo falar agora na televisão. Agora é você que fala. Nós estamos com o YouTube também. Depois eu coloco um pouquinho do YouTube lá, você que estão comentando. Lá o YouTube não precisa ser no sim ou não. Vamos lá. Você fala agora na televisão. Hã? A maioria tá falando que sim, que acha, mas tem gente falando que não. Que o pai e o filho estão envolvidos nesse negócio aí. Entendeu? Estão ou não estão? E tem um monte de gente. Também até para tirar qualquer dúvida aqui. Um monte de gente comentando, falando um monte de mentira. Que falaram que os corpos estão enterrados perto do cemitério. Que o corpo foi queimado não sei na onde. Todas as denúncias que chegou, a polícia verificou todas, entendeu? Agora eles estão verificando novas denúncias que estão chegando. E tem novos locais que a polícia está indo. Agora com os cachorros, entendeu? Mas até agora nada. E aqui tá a tua opinião na televisão. A maioria acha que o pai e o filho estão envolvidos na trama. Ou na execução, ou na trama. Que pode ser também que eles armaram tudo e, na hora de atirar, eles não deram tiro. Mas eles estão por trás de alguma coisa. Entendeu? E só lembrando também que as pessoas que estão nos assistindo agora, que os cobradores vieram do estado de São Paulo para receber uma dívida. A dívida, pelo que a polícia investigou, é R$255 mil que estava numa promissória de um negócio que não deu certo, uma compra do sítio, que mostrou lá o sítio que vocês conhecem, que não deu certo porque foi pago uma quantidade e era para financiar o resto, o banco não financiou, aí foi para voltar para trás. Sabe aquela... Não deu certo, voltou para trás. Mas também a família também é cheia de voltar para trás, né? Porque da caminhonetinha você viu o advogado falando lá, né? Tinha comprado, vendeu, deu problema, devolveu. Família também. E aí, eles vieram para cobrar. Um recebeu a proposta do morador de Caraíba para cobrar. Vieram do estado de São Paulo, mas ele não veio sozinho. Ele sabia que poderia achar boca escura aqui, ele chamou mais 2 amigos. Vamos? Que é depois para eles repartir uma parte da comissão do valor que recebe. Cobrador é assim que funciona. Eles recebem o pagamento, por exemplo, deu 200 mil. Aí falou, ó, 200 mil, quanto você vai dar para nós? Aí o cara já paga na hora também. Tem negócio de, depois eu faço um pique para você. Recebe na hora e paga na hora também. Eles vieram para receber a dívida. E eles são diferenciados. Não tem como falar que não é diferenciado, porque vieram lá do estado de São Paulo para receber. Eles não é qualquer cobrador, não. Entendeu? E eu conversei com uma pessoa aqui em Maringá que recebeu cobrança de um desses aí já. Falou que os caras chegam com pressão, entendeu? Tá. Aí só que eles acharam uma família mais braba do que eles. Esse foi o B.O. Eles acharam, eles são valentes, mas eles acharam os mais brabos do que ele. Que é a família do Brusca Leone, porque eles falaram, Eles falaram pro um dos filhos lá de São Paulo. Nós foi lá falar com o velho tava armado, tava com o berro na cinta. Então o velho, na hora que falou com eles na segunda, já tava armado. Entendeu? Aí eles falaram, não, nós devemos mesmo, volta amanhã. Eu espero vocês amanhã, pode vir que nós vamos pagar. E eles foram. Uma armadilha de caboclo. Sabe aquela armada de caboclo? Vem que eu vou pagar. Eles foram e sumiram. Agora já descobriu que teve o confronto, ou se não for a execução, que pode ser que ele estava armado também dentro do carro, porque agora, como o vídeo estourou tudo, não dá pra saber se tem tiro de dentro pra fora. Agora, de travessando, tem de tudo quanto é jeito. Os corpos, aonde estão? O boné de vítima achado. Então, tem muita coisa que já foi achada. E a maioria acredita aí, discordando do que o advogado deles falam, que eles estão envolvidos, sim, na trama, entendeu? E agora, aonde eles estão? Agora vem comigo aqui também. Deixa eu aproveitar e falar, falar. A polícia está atrás dos corpos, ok? Para achar os corpos. Ou enterrado em bunker, ou achar o corpo na onde foi queimado, ou achar o corpo dentro de alguma fossa, algum poço desativado. A polícia está atrás para achar os corpos, ok? Tem que achar. Mas a polícia tem que achar os velhos também, o velho e o filho deles. Não é? Não é Maringá, não é o Moarama, não é o Caraíba.
Porque desde o dia que eles saíram pela porta da frente da delegacia da polícia, eles foram na delegacia, prestaram depoimento, falaram que não tinham falado com os cobradores, mentiram para a polícia, porque os cobradores falou para a família que falou com eles, entendeu? Saíram, entraram pela porta da frente da delegacia de Caraíma e saíram pela porta da frente. Depois o Nader foi lá e filmou que eles largaram até o prato de comida em cima da mesa e vazaram todo mundo. Foram na delegacia, prestaram depoimento e, ó, vazaram. Daquele dia pra cá, não acharam mais ninguém. Só que tem que achar, não é? Não tem que prender eles? Tem que achar eles, eles estão com mandado de prisão, não é? Eu falo aqui em Maringá, ué. O Nucri aí não prende um monte de foragido? Esse aí é 2 foragidos. Tem que achar e tem que prender. Se eles têm envolvimento ou não têm envolvimento, é a polícia depois que tem que provar. Mas tem que achar. Por isso que o povo, a maioria, acha que eles têm envolvimento, sim. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Deixa eu pegar o celular de novo para ver se tem alguma novidade no grupo que nós temos lá da polícia lá de Umuarama. E é um grupo diferente da polícia lá de Umuarama. Lá é um grupo da Força de Segurança. Tem o comandante da Polícia Militar, tem o delegado-chefe, tem os outros delegados, tem o pessoal do Corpo de Bombeiros. É tudo num grupo só. Eles passam lá em Umuarama. Eles podiam copiar o povo de Umuarama e fazer um grupo assim aqui em Maringá também, em Sarandi. Interessante. Olha lá, deixa eu ver se tem alguma novidade. Não. Não tem nenhuma novidade. Pediram, ó, tem uma pessoa aqui pedindo informações para os oficiais, que são os delegados. Não responderam. O capitão Predocini do Bombeiro entrou usando o link do grupo. Então ele passou o link do grupo para alguma outra pessoa lá. Mas não tem nada, entendeu? Então não tem nenhuma informação. A última vez que foi falado no grupo, nós agora é meio-dia aí, no relógio quando é? Meio-dia aí? Meio-dia e 55. Última vez que falaram no grupo era meio-dia e meio. Então não tem nada. Surgindo informações aqui desse grupo é que eles vão colocar, tá bom? Eu queria agradecer também as pessoas da imprensa lá de Caraíma e de Umuarama, que nós estamos longe aqui em Maringá e eles nos ajudam. Graças a Deus a nossa imprensa é uma imprensa unida também. Ninguém tem ciúme de passar um vídeo, passar uma foto, passar uma informação. Então eu quero agradecer a todo mundo lá de Umuarama, de Caraíma, da região que está acompanhando o caso, pela parceria de sempre. Nós temos que ser unidos na hora da informação aí, porque nós temos que buscar as informações e tem muita gente que está lá, faz mais de um mês acompanhando dia a dia. E eles nos ajudam também a trazer as novidades do caso aqui na televisão. Até agora nada, mas que vão achar, vai.